Ele ridicularizou sua ex-namorada diante de toda a elite, humilhando-a publicamente enquanto ela servia drinks na festa de gala. Um erro de cálculo que lhe custaria absolutamente tudo, porque minutos depois ocorreria algo que destruiria a vida dele para todo o sempre. Juliana, é sério isso? O salão inteiro se virou para olhar. Tiago estancou no centro do saguão de mármore, com o braço firmemente entrelaçado ao de Camila. Juliana segurava a bandeja de champanhe, o uniforme preto impecável, o rosto congelado em choque. "Amor, quem é essa?" Camila perguntou com um tom de desdém. "Ninguém importante." Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso presunçoso que Juliana conhecia tão bem. 3 casais interromperam suas conversas. Um garçom próximo desviou o olhar, constrangido. Tiago se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela. Pegou uma taça da bandeja. Seus dedos roçaram nos dela de propósito, uma provocação tátil. "Então é aqui que você veio parar. Que declínio impressionante, não acha?" A voz dele ecoou, projetada para ser ouvida. 2 executivos riram discretamente ao fundo. Juliana respirou fundo, buscando compostura. "Com licença." Ela tentou contorná-lo. Ele bloqueou sua passagem com o corpo. "Calma, só estou surpreso. Você sempre enchia a boca para dizer que era administradora. Servir bebida agora conta como gestão?" Camila soltou uma risada, aguda, performática. "Tiago, para com isso. Por quê? Estou sendo educado. Até prestigiei o serviço dela pegando uma champanhe." Ele ergueu a taça em direção aos convidados mais próximos. "Um brinde à vida, pessoal. Às vezes a gente sobe ao topo, às vezes..." Ele fixou o olhar em Juliana. "A gente despenca." 5 pessoas corresponderam ao brinde. O barulho do cristal das taças se tocando cortou o ar como uma lâmina. O rosto de Juliana ardia de vergonha. Ela apertou a borda da bandeja com força para não tremer. "Os senhores estão bem servidos." Sua voz saiu controlada, profissional, fria. "Na verdade, não," disse Tiago, franzindo o nariz. "Essa champanhe está morna. Você não recebeu treinamento básico?" Um homem de terno cinza gargalhou abertamente. Juliana olhou para a bandeja. As taças estavam perfeitamente suadas de tão geladas. "Vou buscar outras imediatamente." "Faz isso. E traz logo, tá? A gente não tem a noite toda para esperar sua boa vontade." Ela se virou. Deu 2 passos em direção à saída. "Ah, Juliana!" Ela parou de costas para ele. "Se precisar de referências profissionais para a próxima vaga, não me procura, tá bom?" A risada dele preencheu o corredor, ecoando nas paredes altas. Camila deu um tapa leve no ombro dele, fingindo repreensão, mas sorria com malícia. Juliana seguiu para a cozinha. As mãos tremiam incontrolavelmente. 8 anos de história apagados e ridicularizados em 30 segundos. Mas ela não sabia de uma coisa fundamental. No bolso interno do paletó dele, o celular vibrou. Uma notificação silenciosa. Um e-mail automático. "Reunião extraordinária. Segunda-feira, 09h. Presença obrigatória." Tiago nem se deu ao trabalho de olhar. Estava ocupado demais rindo da própria crueldade. Ele segurou o pulso de Juliana quando ela tentou passar novamente. Forte demais. "Espera, esqueci de comentar uma coisa." Puxou-a de volta bruscamente. A bandeja oscilou perigosamente. "Você ainda mora naquele apartamento minúsculo ou conseguiu arrumar algo ainda pior?" O rosto dele estava a centímetros do dela, invadindo sua zona de conforto. Juliana puxou o braço com firmeza. Ele não soltou. "Me solta." "Já vou. Só estou curioso sobre a sua miséria." Camila observava tudo, divertida, como se assistisse a um reality show. Como alguém que jurou amá-la tanto podia fazer isso agora. O perfume dele. Aquele mesmo importado que ela comprou 3 anos atrás, parcelado. As memórias voltaram de uma vez, como um soco.
Ju, eu preciso muito de você. Tiago estava sentado na mesa de plástico bamba do apartamento que dividiam. Pilhas de livros de engenharia ao redor. A conta de luz atrasada, escondida embaixo do saleiro. Quanto você precisa? R$ 2.000. A empresa do meu pai cortou minha mesada. Disse que eu preciso aprender a me virar. Juliana tinha pouco mais de 1.400 na poupança. Economia suada de 8 meses como assistente. Toma. Ela entregou o cartão do banco sem hesitar. Usa o que precisar. A gente dá um jeito. Ele beijou a testa dela com aparente devoção. Você é incrível, Ju. Quando eu me formar, prometo, vou te dar a vida de rainha que você merece. Ela sorriu. Ela acreditou cegamente, 6 meses depois. Ju, preciso te contar uma coisa séria. Ele estava de terno novo. Primeiro dia no estágio da construtora Almeida, a maior e mais prestigiada da região. Conheci alguém especial, a filha do dono. Juliana estava cortando tomates para o jantar. A faca parou no ar. Como assim, Tiago? A gente tem mais em comum. Ela entende meu mundo, minhas ambições. Você... Ele olhou ao redor com desprezo. O apartamento de 40 metros quadrados. A geladeira velha e barulhenta. Você é incrível, mas não é o que eu preciso para o meu futuro agora. Eu te sustentei por 2 anos enquanto você estudava. E eu sou grato por isso, de verdade. Ele já estava com a mala pronta ao lado da porta. Saiu naquela mesma noite, sem olhar para trás. 3 semanas depois, Juliana viu a foto no Instagram. Tiago e Camila, jantar de noivado luxuoso. Ele usava no pulso o relógio caro que ela tinha dado de aniversário, sacrificando seu bônus. 2 meses depois. Juliana, preciso falar com você na minha sala. O gerente da empresa onde ela trabalhava. Rosto grave. O novo diretor solicitou seu desligamento imediato. Quem? Tiago Almeida. Ele assumiu a diretoria operacional. Casou com a filha do dono na semana passada. O chão sumiu sob os pés dela. Mas, por quê? Qual o motivo? Não sei. Ordens diretas dele. Sinto muito, Juliana. Ela limpou a mesa pela última vez. Teve 15 minutos para sair do prédio. Currículo enviado incansavelmente. 30 empresas, nenhuma resposta. Contas acumulando, aluguel vencido, despejo iminente. Uma vaga de garçonete temporária surgiu. Hotel Metropolitan. Eventos corporativos de alto padrão. Você tem experiência na área? Não, mas aprendo rápido e preciso trabalhar. A gerente suspirou, analisando o desespero nos olhos dela. Tudo bem, começa sábado. Temos uma festa de gala. Juliana assinou o contrato. Mãos trêmulas de ansiedade. Não tinha escolha. Era isso ou a rua? Moça! Uma voz grave a trouxe de volta ao presente. Senhor Eduardo, o sogro de Tiago e dono do império, estava na frente dela. Taça vazia na mão. Pode trazer mais uma taça de champanhe, por favor? Sim, senhor. Já volto imediatamente. Tiago ainda observava de longe. Aquele sorriso cruel estampado no rosto. Ela virou as costas. O passado pesava toneladas em seus ombros. O presente doía como uma ferida aberta. Mas ela não sabia que o futuro estava prestes a mudar a rota de tudo. Juliana voltou com a bandeja reabastecida. 12 taças perfeitamente alinhadas. Ela ia fazer seu trabalho, com excelência, profissionalismo. Não daria a ele o gosto, a satisfação sádica de vê-la desmoronar ali. Passou pelo grupo de executivos seniores, ofereceu as bebidas. 3 aceitaram, educados, breves agradecimentos, civilidade. Ela respirou fundo. Talvez conseguisse atravessar a noite sem mais incidentes. Juliana! A voz dele cortou o burburinho do salão novamente. Ela fingiu não ouvir. Seguiu em linha reta para o outro lado, passos atrás dela, rápidos, decididos. Ei, estou falando com você.
Tiago surgiu na frente dela, bloqueando agressivamente a passagem. Preciso trabalhar, Tiago. E eu preciso de um favor. Ele pegou 3 taças da bandeja sem cerimônia, entregou para Camila e 2 amigos que riam. Obrigada, Camila disse, com uma voz doce e venenosa. Falsa. Juliana tentou contorná-lo pela direita. Ele se moveu junto, cercando-a. Com licença, por favor. Ainda não terminei minha conversa. Os convidados ao redor começaram a perceber a cena grotesca. Conversas baixaram o tom. Olhares discretos e curiosos se voltaram para eles. Tiago, deixa a moça trabalhar em paz. Um homem interveio. Já vou, só quero pedir uma coisa simples. Ele se aproximou, invadindo o espaço dela. Voz baixa o suficiente para só ela ouvir o veneno. Finge que não me conhece. Está ficando constrangedor para mim. Juliana sentiu o rosto queimar de indignação. É você quem está fazendo questão de vir falar comigo. Por que você fica aparecendo na minha frente o tempo todo? Eu trabalho aqui, é minha função circular. Pois é, que conveniente, não? Camila se aproximou, marcando o território. Passou o braço no dele, possessiva. Amor, vem, deixa ela servir. Já vou, meu bem. Ele olhou para Juliana uma última vez, de cima a baixo, um olhar demorado de desprezo. Você engordou, né? A frase saiu casual, como quem comenta que vai chover. 2 garçons que passavam olharam chocados, desviaram rápido. Juliana apertou os dedos na bandeja até as pontas ficarem brancas. A prata ficou marcada. Me deixa passar. Calma, foi só uma observação inocente. Ele riu, satisfeito. Voltou para os braços de Camila. Juliana seguiu para a cozinha, o coração batendo em um ritmo errado, doloroso, mãos suando frio. Você tá bem, menina? Uma colega garçonete, Roberta, percebeu. Trabalhava ali há 6 anos. Tô sim. Mentira óbvia. Estava prestes a explodir. Aquele cara tá te perturbando, né? Não, não é nada. Se quiser, eu assumo a área dele. Troco com você. Não precisa, Roberta. Eu consigo lidar. Juliana encheu a bandeja de novo. Canapés sofisticados desta vez. 15 miniaturas de salmão defumado. Voltou ao salão, erguendo o queixo. Tiago estava no centro das atenções. Rodeado de 8 pessoas, contando uma história animada, gesticulando. Todo mundo ria. Ela ofereceu os canapés para um grupo no canto oposto. 3 mulheres elegantes, vestidos de alta costura, joias discretas, mas valiosíssimas. Obrigada, querida. Esses estão deliciosos. Pode deixar mais alguns? Educação simples, gentileza básica humana. Por que Tiago era incapaz disso? Pessoal, preciso apresentar uma figura para vocês. A voz dele subiu de tom. Alta, performática. Juliana congelou no lugar. Onde ela está? Ah, ali. Ele apontou o dedo, direto para ela. 20 pares de olhos se viraram em uníssono. Aquela garçonete ali, a Juliana. Acreditem se quiser, ela é minha ex-namorada. Silêncio constrangedor. Depois, risadas nervosas da plateia dele. Tiago, pra com isso, que feio, Camila disse, mas estava sorrindo, adorando o show. É verdade. A gente namorou por 2 anos. Na época da faculdade, ela pagava minhas contas. Mais risadas. Menos nervosas agora, mais cruéis. Juliana largou a bandeja na mesa lateral com um baque surdo. Virou-se para ir embora. Calma, não precisa ter vergonha da sua origem. Ele caminhou até ela, perseguindo-a. O círculo de pessoas o seguiu, curiosos, entretidos com o drama alheio. É sério. Ela era ótima, muito dedicada, serviu até. Tiago, chega, Juliana disse entre dentes. Chega? Por quê? Só estou sendo simpático, lembrando os velhos tempos. Camila se juntou ao lado dele. Olhou Juliana com superioridade. Então você é a famosa ex. Não era uma pergunta, era uma sentença. Deve ser difícil ver ele assim, né? Bem-sucedido. Feliz, no topo.
A voz dela pingava veneno disfarçado de pena condescendente. Eu só quero fazer o meu trabalho. E está trabalhando muito bem, parabéns, Tiago disse, sarcástico. Os canapés estão ótimos visualmente. Ele pegou um, deu uma mordida minúscula, fez uma careta exagerada de nojo. Na verdade, retiro o que disse. Esse tá meio sem sal. Devolveu o resto mordido na bandeja. Um insulto final. 3 pessoas riram abertamente. Tiago, você é terrível, uma mulher loira comentou rindo. Eu só dei um feedback construtivo. Ela costumava ser boa na cozinha. Talvez perdeu a prática com a vida dura. Juliana sentiu algo quebrar dentro dela. Não era dor. Era algo pior. Era ódio puro. Você é um ser humano mesquinho. A frase saiu antes dela pensar. O círculo silenciou instantaneamente. Tiago piscou, surpreso. Depois sorriu mais largo, predador. Mesquinho? Eu? Você me usou, me jogou fora como lixo, e agora está fazendo esse circo na frente de todo mundo. Nossa, dramática e histérica como sempre. Eu paguei suas contas por 2 anos para você estudar. E eu sou grato. Já falei isso, não falei? Você mandou me demitir. Silêncio tenso e pesado no ar. Camila olhou para Tiago, confusa pela primeira vez. Do que ela está falando, amor? Nada. Ela está inventando coisas da cabeça dela. Você pediu minha demissão no dia que assumiu a diretoria. Isso é ridículo. Por que eu faria isso com uma garçonete? Mas o rosto dele mudou. Por um segundo, quase imperceptível. A sombra da culpa. Porque você é cruel, Juliana disse. A voz dela saiu firme, clara. O salão inteiro ouvia agora. O DJ tinha baixado o som. Por 3 segundos, Tiago não respondeu. Então, ele riu. Alto, forçado, exagerado. Gente, desculpa. Ela é louca. Sempre foi meio instável emocionalmente. Virou para o grupo buscando cumplicidade. Quando a gente terminou, ela me ligava chorando de madrugada, todo dia, implorava para voltar. Mentira deslavada. Isso não é verdade. Pediu dinheiro emprestado várias vezes, dizia que estava passando fome. Tiago, para de mentir. Ficou stalkeando meu Instagram. Mandava mensagem para minha família, para minha mãe. Para! A voz dela ecoou, um grito de basta. O salão inteiro parou. Música de fundo suave. Nada mais. Juliana estava tremendo visivelmente, olhos ardendo de lágrimas contidas. Mas não ia chorar. Não na frente dele. Jamais. Tiago abriu os braços. Teatral, dono da situação. Tá vendo? Descontrolada, totalmente desequilibrada. 2 mulheres do grupo sussurraram entre si, olhando Juliana com desprezo e julgamento. Camila segurou o braço de Tiago, protetora, marcando território. Amor, vem, deixa ela com a loucura dela. Acho melhor mesmo, não vale a pena. Ele se virou. O grupo o seguiu como súditos. Juliana ficou sozinha, no meio do salão luxuoso, bandeja esquecida na mesa. 10 pessoas a encaravam, com pena, com julgamento, com constrangimento alheio. Um supervisor se aproximou apressado, baixo, tenso. Juliana, evita interagir com os convidados dessa forma. Por favor, isso pega mal. Foi ele que... Eu sei. Mas você precisa manter o profissionalismo acima de tudo, entende? Ela engoliu o choro seco. Entendo. Ótimo. Lava o rosto e volta para o trabalho. Ele se afastou. Juliana pegou a bandeja, vazia agora como ela se sentia. Atravessou o salão de cabeça baixa, sentindo os olhares queimarem suas costas. 20 minutos. Tinham passado apenas 20 minutos desde que ele chegou. Parecia uma vida inteira de tortura. Ela entrou na cozinha, encostou na parede fria de azulejos. Por que não revidava? Por que não gritava tudo o que ele fez? Porque ela precisava desesperadamente desse emprego. Porque ninguém ia acreditar nela contra a palavra do genro do dono. Porque ele sempre vencia. Sempre.
15 minutos depois, Juliana voltou. Bandeja de aperitivos quentes, rosto recomposto com maquiagem retocada. Ela ia sobreviver àquela noite, pegar o pagamento, ir para casa, esquecer que isso aconteceu. Passou pelo grupo de Tiago tentando ser invisível. Ele estava no centro de uma roda de empresários poderosos. Copo de uísque importado na mão. Vocês não têm ideia do livramento, ele dizia. Ela tentou passar rápido, rente à parede. A Juliana era tão grudenta, sufocante, sabe? Mulher carente. Parou, sabendo que ela estava ouvindo. Ligava 10 vezes por dia. Onde você tá, Tiago? Com quem você tá? Imitou uma voz fina e irritante, ridicularizando. 4 homens riram, cúmplices. Todo relacionamento sério tem dessas fases. Um disse. Não, isso era doentio, patológico. Ela checava meu celular, meu e-mail, tudo. Mentira. Juliana nunca, jamais fez isso. Confiava nele cegamente. Complicado, outro homem comentou, balançando o gelo no copo. Pois é, quando consegui me livrar foi libertador. Renasci. Juliana segurou a bandeja com mais força, os nós dos dedos brancos de tensão. Passou por eles, olhando para o chão. Ofereceu aperitivos para outro grupo, mecanicamente. Sabe o pior? A voz de Tiago continuou perseguindo-a. Ela não aceitou o fim. Risadas cruéis. Apareceu na porta do meu escritório, 3 vezes. Fez escândalo na recepção. Nunca aconteceu. Jamais pisou lá depois do término. Tive que pedir para a segurança barrar a entrada dela. Foi humilhante. Uma mulher no grupo dele soltou um "Nossa, que horror!". Juliana virou. Não conseguiu se controlar. A injustiça era demais. Isso não é verdade. Saiu antes dela pensar nas consequências. Tiago olhou. Surpresa falsa e debochada. Ué, você está me escutando? Achei que estava trabalhando. Você está mentindo descaradamente. Tô não, você apareceu sim. Tenho testemunhas. Nunca fui no seu trabalho. Tenho dignidade. Foi. Mas não tem problema, Ju. Já superei, não guardo mágoa de gente perturbada. Ele deu de ombros, dismissivo. Virou para o grupo. Mulher rejeitada é complicado, né? A memória fica seletiva. 3 homens concordaram. Um balançou a cabeça em reprovação a ela. Juliana quis gritar. Mas o supervisor estava olhando do outro lado do salão, com olhos de alerta. Ela engoliu as palavras como vidro moído. Seguiu em frente. Pessoal, vou fazer um brinde especial. Tiago ergueu o copo, voz alta, performática. O rei da festa. 20 pessoas viraram a atenção para ele. Um brinde à liberdade. Liberdade de escolher estar com quem a gente merece. Gente do nosso nível. Olhou direto para Camila. Ela sorriu, vaidosa. Encostou a cabeça no ombro dele. E liberdade de deixar para trás quem nos segurava no fundo do poço. Ergueu o copo mais alto, triunfante. A liberdade. A liberdade. 8 pessoas repetiram em coro. Tilintaram copos. Juliana parou no meio do salão. Convidados passavam por ela como se fosse um móvel. Ninguém pegava os aperitivos. Ela era invisível de novo. Não, pior que invisível. Visível apenas como a piada da noite. Amor, conta aquela história da pizza. Aquela é ótima, Camila pediu. Qual delas? Da vez que ela quis economizar centavos. Tiago riu, lembrando. Ah, sim, gente, vocês vão adorar essa. Mais pessoas se juntaram, curiosas pelo entretenimento gratuito. A gente estava namorando época de vacas magras. Ela insistia em dividir tudo meio a meio, até pizza de R$ 10. Nada demais nisso, justo, uma mulher disse. Espera, ela media as fatias, com régua escolar. Risadas incrédulas. Sério? Alguém perguntou. Juro. Cada fatia tinha que ter exatamente o mesmo tamanho. Se a minha fosse 1 centímetro maior, ela reclamava que estava sendo roubada. Gargalhadas gerais. Juliana sentiu o rosto queimar. Verdade distorcida. Ela fez isso uma vez, brincando. Eles estavam rindo juntos na época, felizes na simplicidade.
Que neurose, um homem comentou. Total. Era exaustiva essa relação. Eu pisava em ovos. Camila beijou a bochecha dele. Ainda bem que você escapou dessa louca. Ainda bem mesmo. Foi por pouco. O grupo concordou. Balançaram cabeças. Mais drinks, mais risadas. Juliana foi para o outro lado do salão, arrastando os pés. Pernas pesadas como chumbo. Roberta, a colega, passou por ela apressada. Ignora, amiga, ele é um idiota completo. Tô tentando, Rô. Mas era impossível. A voz dele dominava o ambiente, invadia seus ouvidos. E outra coisa, Tiago continuava incansável, agora com 12 pessoas ao redor. Ela tinha essa mania de guardar lixo. Como assim, lixo? Bilhetes velhos, ingressos de cinema apagados, embalagens de presente rasgadas, tudo. Isso é fofo, romântico, uma mulher disse. Fofo? Era a acumulação. O apartamento dela era cheio de caixinhas com memórias. Parecia um depósito. Usou aspas com os dedos, sarcástico. Mais risadas. Juliana lembrou das caixas de sapato forradas, cada bilhete que ele escreveu, cada foto que tiraram. Ela guardava porque amava, porque cada pedaço de papel era um tesouro. E ele sabia disso. Ele dizia que achava lindo. Que sufoco viver assim, um homem disse. Pois é, relacionamento caindo aos pedaços, e ela preocupada em guardar papelzinho de bala. Tiago, você é cruel, Camila disse, mas ria junto, cúmplice. Eu só tô sendo sincero, contando fatos. Juliana não aguentou mais, caminhou até o grupo, tremendo de raiva. Parou na frente dele, encarando-o. Para, por favor, só para. A voz dela saiu quebrada, suplicante. O grupo silenciou, constrangido com a interrupção. Tiago olhou. Falsa surpresa, olhos arregalados. Para com o quê, criatura? De falar de mim. De inventar mentiras sobre a nossa vida. Eu não estou inventando nada. É tudo fato. Você está me humilhando de propósito. Humilhando? Só estou contando histórias engraçadas para descontrair. Histórias distorcidas para me fazer de louca. Você que está ouvindo de longe e interpretando tudo errado com essa sua mania de perseguição. Ele virou para o grupo, abrindo os braços. Tô falando alguma mentira aqui, gente? Silêncios desconfortáveis. Ninguém queria se meter. Olha, uma mulher sensata disse. Talvez seja melhor mudar de assunto, né? Por quê? Eu não posso falar da minha própria vida? Virei refém? Pode, mas ela está pedindo para parar. Ela está trabalhando. Tiago suspirou, teatral, como se fosse a vítima. Tá bom, desculpa, Juliana. Não sabia que você continuava tão sensível e frágil. O tom de voz, condescendente, falso, nojento. Sempre foi assim, vitimista, ele murmurou. Alto o suficiente para todos ouvirem. 2 homens sorriram de canto. Juliana sentiu lágrimas quentes começando a brotar. Piscou forte para contê-las. Não ia chorar. Não ia dar esse gosto. Você é cruel, ela repetiu, num sussurro firme. E você é dramática. Ele virou as costas para ela. Voltou a conversar com Camila, ignorando sua existência. Desprezou-a publicamente como se ela fosse um inseto. O grupo dispersou aos poucos, constrangidos, evitando olhar para Juliana. Ela ficou parada ali, sozinha no meio do salão de gala, iluminado por lustres de cristal. Vestido de garçonete, bandeja vazia, dignidade destruída. Alguém esbarrou nela sem pedir desculpas. Tiago estava do outro lado agora, rindo, bebendo, a vida dele seguindo perfeita, vitoriosa, e ela ali, invisível de novo. O supervisor se aproximou, checando o relógio. Juliana, pode fazer uma pausa de 15 minutos. Vai se recompor. Não era gentileza. Era ordem disfarçada para tirar o problema da vista dos convidados. Tá. Ela foi para o vestiário dos funcionários. Trancou a porta. Sentou no chão frio de cerâmica. Encostou a cabeça na parede, abraçando os joelhos.
Não chorou. Ainda não. Mas sentiu algo pior que o choro. A desistência. O cansaço absoluto da alma. Juliana lavou o rosto na pia. Água fria. 3 vezes, tentando acordar do pesadelo. O espelho do vestiário mostrava tudo sem filtros. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, uniforme amassado. Ela parecia exatamente o que Tiago dizia. Fracassada. Patética. Talvez ele estivesse certo o tempo todo. Pegou o celular no bolso, abriu a conversa com a mãe, dedos pairando sobre o teclado virtual. Mãe, não vou conseguir pagar o aluguel esse mês. Me ajuda? Apagou. Não podia fazer isso. A mãe já ajudava demais com a aposentadoria mínima. Abriu o aplicativo do banco. Saldo, R$ 840. Aluguel vencia em 5 dias. 950 mais o condomínio. Encostou a testa na parede fria. 15 minutos de pausa. Depois, voltaria para o abate. Serviria bebidas para quem a desprezava. Ouviria mais piadas sobre sua vida. Ou podia não voltar, sair pela porta dos fundos, ir para casa, sumir. Nunca mais ver Tiago e seu sorriso vencedor. Perder o emprego, perder o apartamento, perder tudo, de novo. Ela olhou para o teto mofado do vestiário. Respirou fundo, buscando ar onde não tinha. A bolsa estava no armário de metal. Ela pegou. Procurou a carteira. Uma foto antiga caiu no chão. Ela e Tiago. Formatura dele. Ela segurando o canudo junto com ele. Os dois sorrindo jovens, cheios de sonhos. Verso da foto. A letra dele, angular e firme. Obrigado por tudo, meu amor. Nada disso seria possível sem você. Te amo para sempre. Ela virou a foto. Olhou de novo para aquele rosto. O Tiago daquela foto não existia mais. Morreu. Ou nunca existiu. Era um personagem. Guardou a foto de volta. Fechou a bolsa com um clique. Não. Ela não ia desistir. Não ia entregar os pontos. Não dessa vez. Pegou o celular de novo. Rolou os contatos com decisão. Parou em um nome. Fernanda, ex-colega da empresa antiga, a única que manteve contato e solidariedade. Discou. 3 toques que pareceram horas. Oi, Ju, tudo bem, sumida? Fernanda, preciso de um favor, urgente. Claro, amiga, fala. O que aconteceu? Aquele pendrive, o que eu deixei guardado com você naquela caixa. Ainda tem? Silêncio do outro lado da linha. O do Tiago? Esse mesmo. Tenho, tá guardado no fundo da gaveta. Por quê? Juliana respirou fundo, sentindo a adrenalina subir. Vou precisar dele, agora. Ju, você tem certeza? Mexer nisso pode ser perigoso. Esse cara é poderoso. Tenho certeza absoluta. Fernanda hesitou por um segundo. Ok, passo na sua casa amanhã cedo e te levo. Obrigada, Fer. Você não sabe o quanto me salvou. Desligou. O pendrive. Ela tinha esquecido dele, bloqueado da memória. Quando Tiago saiu do apartamento, na pressa de ir morar na mansão, deixou o notebook velho para trás. Disse que não prestava mais, que era lixo eletrônico. Ia comprar um novo de última geração. Juliana usou por alguns meses para procurar emprego, até descobrir as pastas ocultas, arquivos, contratos escaneados, e-mails salvos em PDF, coisas que ele não deveria ter. Projetos assinados por outras pessoas, documentos adulterados. Na época, ela não entendeu direito a gravidade, só achou estranho. Guardou tudo num pendrive por instinto. Deu para Fernanda guardar, longe dele. Caso um dia eu precise me defender, tinha dito num pressentimento. Esse dia chegou, e não seria para defesa, seria para ataque. Juliana levantou do chão, ajeitou o uniforme, refez o rabo de cavalo puxando firme. Olhou no espelho de novo, a mesma pessoa. Mas o olhar era diferente, frio. Voltou ao salão. Tiago estava no centro, contando outra história, bebendo outro uísque, mais risadas bajuladoras. Ela passou por ele, serviu bebidas, profissional, educada, invisível. Mas observou, como uma espiã,
cada movimento, cada pessoa com quem ele falava e apertava a mão. Senhor Eduardo, o sogro, dono da construtora Almeida. Ele conversava com Tiago. Parecia orgulhoso do genro prodígio. Camila ao lado, sorrindo, exibindo a aliança de brilhantes. Um grupo de acionistas importantes. Tiago cumprimentava todos como se fosse o dono do mundo. Ele estava no topo, confiante, intocável. Por enquanto, Juliana viu o supervisor acenar. Fim do turno. Finalmente. Ela foi para o vestiário, trocou de roupa rápido, pegou a bolsa. Saiu pela porta dos fundos para o beco de serviço. O ar frio da noite paulistana bateu no rosto. Poluição e sereno. São Paulo, 11 da noite. A rua ainda movimentada, buzinas ao longe. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco de concreto gelado. Esperou. Pensou no pendrive, nos arquivos criptografados. Não sabia exatamente o que fazer com aquilo juridicamente, mas conhecia alguém que saberia. Pegou o celular, pesquisou no Google com dedos ágeis. Advogado trabalhista São Paulo. Advogado corporativo denúncia fraude. Vários resultados genéricos. Então lembrou de um detalhe. Na festa, um homem discreto. Ele observou tudo, a humilhação toda, do início ao fim. Não riu. Não se juntou ao grupo de bajuladores de Tiago. Apenas observou, analítico. Terno cinza escuro, corte impecável, óculos discretos. Sozinho no canto, bebendo água. Ele pegou um cartão do bolso. Ofereceu quando ela passou recolhendo guardanapos. Se precisar de ajuda jurídica, qualquer coisa, me procure. Ela aceitou sem pensar, só para ser educada. Guardou no bolso do avental. Agora, no ponto de ônibus, procurou o cartão na bolsa, tateando no escuro. Estava amassado, mas legível sob a luz do poste. Dr. Renato Carvalho, Advocacia Corporativa, especialista em fraudes e compliance. Embaixo, celular pessoal, e-mail. Ela fotografou o cartão para garantir. Amanhã iria ligar, sem falta. O ônibus chegou freando com barulho. Ela subiu, sentou na janela, olhou a cidade de concreto passar borrada. Tiago achava que tinha vencido o jogo, que ela era só mais uma ex-namorada pobre, descartada e esquecida. Uma nota de rodapé na biografia de sucesso dele. Ele não sabia de nada. Não fazia ideia da tempestade que estava se formando. Domingo, 10 da manhã. Juliana discou o número do cartão. 3 toques, coração na boca. Renato Carvalho. Voz grave, profissional, segura. Doutor Renato, bom dia. Meu nome é Juliana. A gente se viu ontem na festa do Hotel Metropolitan. O senhor me deu seu cartão. Pausa breve do outro lado. Juliana, sim, me lembro perfeitamente. A garçonete. Isso, eu preciso de ajuda. Com o homem que estava te humilhando publicamente? Direto, sem rodeios. Ele tinha entendido tudo. Sim. Pode falar, sou todo ouvidos. Ela respirou fundo, tomando coragem. Ele é meu ex-namorado, Tiago Almeida. Trabalha na construtora Almeida. É o novo diretor operacional. Conheço a empresa e a reputação. Continue. Eu tenho arquivos dele, do tempo que a gente morava junto na periferia, contratos, e-mails, coisas que parecem erradas, ilegais. Silêncio pensativo na linha. O som de uma caneta batendo na mesa. Que tipo de coisa exatamente? Projetos arquitetônicos com nomes de outras pessoas, mas salvos como dele. E-mails sobre pagamentos não registrados em planilhas, documentos com assinaturas digitalizadas diferentes. Você tem isso onde? Na nuvem? Num pendrive, guardado com uma amiga de confiança. Juliana, posso te encontrar hoje mesmo? Pode. Cafeteria Santa Cruz, na Avenida Paulista. 12:00. Você conhece? Conheço. Traga o pendrive e não comente isso com Vivalma. Tá bom. Até logo. Desligou. Juliana olhou o celular.
O coração parecia uma bateria de escola de samba. Estava acontecendo, de verdade, não tinha volta. Meio-dia, cafeteria lotada, cheiro de café expresso e pão de queijo. Renato estava em uma mesa no canto, longe das janelas. Notebook aberto, 2 xícaras de café fumegante. Ele acenou discretamente quando a viu entrar. Juliana, doutor Renato. Só Renato, por favor. Senta. Ela sentou. Tirou o pendrive da bolsa como se fosse uma arma. Deixou na mesa. Renato olhou para o objeto. Não pegou ainda. Encarou-a nos olhos. Antes de ver isso, preciso saber. Por que você guardou esses arquivos? Não sei explicar. Intuição. Achei estranho ele descartar o computador sem formatar. Senti que precisava proteger aquilo. Você abriu os arquivos? Abri alguns, mas não entendi a parte técnica. Não sou da área de engenharia. Tudo bem. Posso? Ela empurrou o pendrive com a ponta do dedo. Renato conectou no notebook. O som de conexão do Windows. Abriu as pastas. Ficou em silêncio absoluto. 3 minutos. Rolando a tela. Clicando. Lendo com olhos de águia. A expressão dele mudou. Ficou sombria. Juliana, isso aqui é ouro puro. Como assim? Ele virou o notebook para ela ver. Esse contrato aqui, Projeto Residencial Parque das Águas. Vê essa assinatura digital? Vejo. Não é do autor original. Eu conheço o engenheiro que criou esse projeto, Marcos Vinícius, um talento. Ele foi demitido da Almeida há 8 meses. Demitido por quê? Oficialmente? Desempenho baixo. Mas eu ouvi rumores no mercado. Ele denunciou irregularidades internas. Foi silenciado e chutado. Renato abriu outro arquivo, uma planilha. E isso aqui. E-mails trocados entre Tiago e fornecedores de material. Pagamentos por fora. Propina clássica. Tudo documentado no e-mail pessoal dele. Juliana sentiu o coração disparar. O medo se misturando com a esperança. Ele pode ser preso por isso? Pode. E vai ser. Se a gente fizer isso do jeito certo. Como? Renato fechou o notebook com um estalo suave. Primeiro, eu preciso autenticar esses arquivos em cartório, verificar metadados, garantir que a cadeia de custódia está intacta e que não foram adulterados. Não foram. Eu só copiei e guardei na gaveta. Ótimo. Segundo, preciso encontrar o Marcos Vinícius. Ele é a testemunha-chave, a vítima material. Você conhece ele? Conheço de nome. Trabalhei num caso envolvendo a Almeida ano passado, na área de compliance. Ele tentou me procurar na época, desesperado. Eu não pude ajudar porque não tinha provas concretas. Era a palavra dele contra a do gigante. Renato bateu o dedo indicador no pendrive. Agora eu tenho a arma do crime. Juliana sentiu esperança pela primeira vez em meses de escuridão. O que eu faço agora? Nada ainda, deixa comigo. Vou montar o dossiê jurídico, juntar as pontas. Em alguns dias te ligo. Renato, por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Ele tomou um gole de café preto, olhando para a rua movimentada. Porque eu odeio gente arrogante que acha que o dinheiro compra impunidade. E porque você não merecia nem 1% do que ele fez com você ontem. Simples, direto, sincero. Obrigada. Guarda isso com a sua vida. Ele empurrou o pendrive de volta para ela. Faz uma cópia agora mesmo. Guarda em lugar seguro. Nuvem criptografada. E-mail secundário. Qualquer coisa. Redundância é segurança. Vou fazer. Ele fechou a pasta de couro do notebook. Juliana, isso vai ficar sério. É briga de cachorro grande. Tiago pode tentar revidar feio. Você está preparada para a guerra? Ela pensou na humilhação, nas risadas, na mentira sobre a pizza, no desprezo nos olhos dele, na destruição emocional que ele causou. Tô pronta. Então vamos acabar com ele. Quarta-feira, o telefone tocou no meio da tarde. Juliana, Renato falando. Oi. Encontrei o Marcos, ele quer falar. Pode vir agora? Posso. Onde? Escritório dele, num coworking. Te mando a localização.
Uma hora depois, sala pequena, simples, zona oeste de São Paulo, Marcos Vinícius, 50 anos, cabelo grisalho, postura curvada, olhos cansados de quem perdeu noites de sono. Você tem os arquivos mesmo? Ele perguntou antes mesmo de cumprimentar ansioso. Renato abriu o notebook na mesa. Marcos olhou para a tela. A expressão dele mudou instantaneamente. De cansado para furioso. O rosto avermelhou. Esse filho da puta, ladrão. É o seu projeto, Marcos? Renato perguntou calmo. É. Eu trabalhei 6 meses nisso, varando noites. Tiago roubou do servidor. Apresentou na diretoria como se fosse dele. Conseguiu a promoção em cima do meu suor. Você denunciou ao RH. Tentei. Falei com o senhor Eduardo. Ele não quis ouvir. Ele é noivo da minha filha, ele disse. Você é só um funcionário substituível. Marcos fechou os punhos até os nós dos dedos estalarem. Me demitiram 2 semanas depois por corte de custos. Difamaram meu nome no mercado. Não consigo emprego em nenhuma construtora grande desde então. Estou vivendo de bicos. Juliana sentiu a raiva dele vibrar no ar. Conhecia bem aquele sentimento de impotência. A gente pode provar tecnicamente que o projeto é seu? Renato perguntou. Posso. Tenho os rascunhos originais, os arquivos CAD, com data de criação, assinatura digital, tudo salvo no meu HD externo. Perfeito. É o checkmate. Renato pegou um bloco de notas amarelo. Marcos, você toparia testemunhar? Publicamente? Dar a cara à tapa? Marcos hesitou, o medo voltando aos olhos. Contra a construtora Almeida? Eles têm advogados caros. Vão me destruir. Eles já te destruíram, Marcos. Tiraram seu nome, seu sustento. Agora a gente devolve o golpe. Silêncio longo na sala. O som do ar-condicionado zumbindo. Topo. Não tenho mais nada a perder mesmo. Renato sorriu, satisfeito. Ótimo. Vou preparar a papelada, juntar as provas materiais. Em alguns dias, a gente age. Como vai ser? Juliana perguntou. Reunião anual de acionistas da construtora Almeida. Segunda-feira que vem. Todos os investidores estarão lá. Imprensa especializada. O senhor Eduardo. Tiago vai estar lá? Vai apresentar os resultados do trimestre. O projeto roubado do Marcos é a estrela da apresentação. Renato fechou o notebook com decisão. A gente vai expor ele, na frente de todo mundo, sem chance de defesa, sem volta. Juliana sentiu algo crescer no peito, expandindo as costelas. Não era só raiva vingativa, era justiça. Sexta-feira, véspera do fim de semana decisivo. O telefone tocou. Era Renato. A voz dele estava tensa. Juliana, temos um problema sério. O estômago dela afundou, gelado. O quê? O que houve? Marcos recuou. Recebeu uma ligação anônima hoje cedo. Ameaças à família dele. Disse que não vai mais testemunhar, está apavorado. Como assim? Quem ligou? Tiago ou alguém dele descobriu. Não sei como vazou, mas eles jogam sujo. E agora? Acabou? Renato suspirou, frustrado. As provas documentais ainda são sólidas, mas sem a testemunha viva para confirmar a autoria, fica mais difícil. Eles podem alegar que os arquivos foram plantados. Não pode ser. Não depois de tudo isso. Calma. Vou tentar ir na casa do Marcos, convencer ele de novo. Mas pode ser que a gente tenha que adiar a ação. Não! A reunião é segunda. Se a gente não fizer agora, ele vai se proteger, vai apagar tudo. Eu sei, mas preciso de alguém para validar a história. Renato, eu testemunho. Você? Eu estava lá. Eu vi os arquivos no computador dele quando a gente morava junto. Eu vi ele mexendo nos projetos. Posso confirmar tudo sob juramento. Juliana, você não é técnica, não é engenheira. A defesa vai te desqualificar. Vão dizer que é ex-vingativa. Deixa tentarem, eu tenho a verdade. Silêncio na linha. Ele estava avaliando. Você tem certeza? Vai ser brutal. Absoluta. Renato respirou fundo. Tá bom, mas a gente precisa de um plano de infiltração.
Você não pode entrar como testemunha comum pela porta da frente. A segurança vai te barrar na recepção. E se eu entrar como garçonete? Como? A empresa que faz o catering, o buffet, é a mesma da festa do hotel. Eles me conhecem, gostaram do meu serviço. Posso conseguir trabalhar lá de novo nesse evento. Pausa longa. Juliana. Isso é arriscado pra caramba. Cena de filme. Eu sei. Se der errado, você pode ser presa por invasão ou tumulto. Eu já perdi tudo que importava. Agora eu recupero minha dignidade. Renato riu baixo, admirado. Você é corajosa, garota. Não, só cansada de apanhar calada. Tá bom, vamos fazer isso. Segunda-feira, 9 da manhã. Eu entro pela porta da frente como advogado do Marcos. Você entra por dentro pela cozinha. Combinado. Juliana? Sim? Não volta atrás agora. É tudo ou nada. Ela olhou pela janela do ônibus. Noite de sexta. São Paulo iluminada e indiferente. Eu sei. E eu tô pronta pra guerra. Sábado. Juliana ligou para a empresa de catering. Oi, aqui é a Juliana. Trabalhei na festa de gala na sexta passada com a Roberta. Ah, sim. Lembro de você. Muito eficiente. O que precisa, querida? Soube que tem evento grande na segunda. Construtora Almeida. Reunião anual. Tem sim. Por quê? Posso trabalhar? Preciso muito de um extra esse mês para fechar as contas. Pausa para checar a escala. Deixa eu ver. Olha, deu sorte. A gente tá meio apertado mesmo. 2 meninas desmarcaram com gripe. Pode sim. Chega às 8 em ponto. Briefing às 8h15. Obrigada. Estarei lá. Desligou. Primeiro passo executado. Domingo. Apartamento de Renato nos Jardins. Ele espalhou documentos na mesa de vidro. Isso é tudo que temos impresso. Contratos adulterados. E-mails de propina. Comprovantes de pagamento bancário. Juliana folheou. Páginas e páginas de crimes de colarinho branco. Como a gente apresenta isso para tanta gente? Pendrive. Vou hackear a apresentação. Vou projetar na tela gigante da reunião. Quando o Tiago terminar a apresentação dele e abrir para perguntas, eu interrompo. E se não deixarem você falar? Vou entrar credenciado como representante legal de Marcos Vinícius. Tenho direito legal de apresentar uma notificação extrajudicial ali mesmo. Ele organizou os papéis em pastas pretas. Você entra com a bandeja, servindo água, fica perto da porta lateral. Quando eu der o sinal, você confirma que os arquivos são dele, que você viu a origem. Que sinal? Vou te chamar pelo nome, em voz alta. Aí você se identifica. Conta que morou com ele, que viu a fraude acontecer no computador de casa. Juliana sentiu o estômago apertar um nó. E se ninguém acreditar na ex-namorada garçonete? Vão acreditar, porque eu tenho as provas técnicas irrefutáveis projetadas na tela. Você é só a cereja do bolo, a confirmação humana que dá credibilidade emocional. Ele entregou uma pasta fina para ela. Lê isso hoje à noite. Decora os pontos principais, nomes dos projetos, datas, valores desviados. Se te perguntarem, você precisa ter a resposta na ponta da língua. Ela pegou, abriu. 30 páginas de pura dinamite. Vou decorar cada vírgula. E Juliana? Sim, vista o uniforme de garçonete, mas leva uma roupa social por baixo, algo sóbrio, profissional. Na hora H, você vai tirar o avental. Vai precisar parecer uma testemunha idônea, não uma funcionária servindo café. Entendi. A transformação. Renato olhou para ela sério. Última chance de desistir e ir para casa. Não vou desistir, nem morta. Ótimo. Nos vemos segunda no campo de batalha. Segunda-feira, 5 da manhã. Juliana não dormiu. Leu a pasta 7 vezes. Decorou tudo, sonhou com os números, nomes dos projetos roubados, Parque das Águas, Torre Solari, valores desviados, datas dos e-mails comprometedores, tomou banho gelado, vestiu calça social preta de alfaiataria.
blusa branca de seda, que era da época de escritório. Por cima, o uniforme grosseiro de garçonete. Pegou a mochila. Dentro, uma cópia impressa dos arquivos. Redundância física, como Renato ensinou. Saiu de casa às 7. O sol nascia cinza em São Paulo. 8 horas. Hotel Metropolitan, salão de convenções, entrada de serviço, cheiro de café e produtos de limpeza. Juliana, que bom que veio cedo. A supervisora, Roberta, estava ao lado, sorrindo. Hoje é reunião corporativa pesada, diretoria e acionistas. Comportamento impecável. Entendido? Entendido, chefa. Vocês vão servir café e água mineral o tempo todo. Discreta, silenciosa como uma sombra. A reunião começa às 9 em ponto. Juliana pegou a bandeja. Mãos firmes, apesar do tremor interno. Coração disparado como um tambor. 8h40. Convidados começaram a chegar, o cheiro de dinheiro. Homens de terno italiano, mulheres de salto alto, acionistas majoritários, jornalistas econômicos. Senhor Eduardo entrou, cumprimentou todos com apertos de mão firmes. Imponente, a figura do poder. Camila logo atrás, vestido azul marinho de marca. Elegante, mas com ar de tédio. Tiago chegou por último, a estrela do show. Maleta de couro legítimo, notebook ultra fino embaixo do braço. Confiante, sorrindo para as câmeras. Ele nem olhou na direção de Juliana quando pegou uma água da bandeja dela. Não a reconheceu. Para ele, ela era parte da mobília, só mais uma garçonete sem rosto. 9 horas. A reunião começou. As luzes baixaram. Senhor Eduardo no púlpito, microfone na mão. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje vamos apresentar os resultados extraordinários do último trimestre. Nosso diretor operacional, Tiago Almeida, vai conduzir a apresentação. Aplausos educados e protocolares. Tiago subiu ao palco, conectou o notebook. O logo da empresa apareceu na tela gigante. Bom dia, senhores. É uma honra apresentar nossos números. Tivemos um crescimento de 23%, nosso melhor trimestre da história da Almeida. Mais aplausos. Juliana serviu água na terceira fileira. Passou entre as cadeiras de couro, invisível. Renato entrou pela porta lateral, discreto. Sentou na última fileira reservada. Olhou para ela, acenou levemente com a cabeça. Ela acenou de volta. Um pacto silencioso. Tiago continuou eloquente. Destaque especial para o nosso carro-chefe, o projeto residencial Parque das Águas. Inovador, sustentável, altamente lucrativo. Ele projetou imagens deslumbrantes, plantas humanizadas, renderizações 3D. Esse projeto sozinho gerou 15 milhões em novos contratos. Senhor Eduardo sorriu na primeira fila, orgulhoso da escolha do genro. Juliana olhou para Renato. Ele checou o celular discretamente. Digitou algo rápido. O celular dela vibrou no bolso do avental. Marcos não vem mesmo. Confirmado. Você é nossa única bala na agulha. Tá pronta? Ela respondeu escondido, atrás de uma coluna. Sim. Guardou o celular. Tiago estava terminando o discurso vitorioso. Em resumo, a construtora Almeida está mais forte, moderna e ética do que nunca. Obrigado a todos. Aplausos, mais efusivos agora. Assobios de aprovação. Senhor Eduardo levantou, retomando o microfone. Alguma pergunta para o nosso diretor? Renato levantou a mão lá do fundo. Eu tenho uma pergunta. A voz dele projetou-se sem microfone. Todos se viraram. Quem é você? Senhor Eduardo perguntou, apertando os olhos contra a luz. Dr. Renato Carvalho, advogado corporativo, representa o engenheiro Marcos Vinícius, ex-funcionário desta casa. Silêncio sepulcral. Tiago congelou no palco. O sorriso vacilou. O rosto perdeu a cor instantaneamente. E o que o senhor quer aqui? Senhor Eduardo perguntou ríspido. Renato caminhou pelo corredor central até a frente. Pendrive prateado na mão erguida.
Apresentar provas materiais de fraude corporativa, roubo de propriedade intelectual e corrupção ativa. Apontou o dedo para Tiago. Crimes cometidos por este homem. O salão explodiu em murmúrios chocados. Tiago tentou recuperar a postura, forçando um sorriso nervoso. Isso é ridículo, pai. Quem é esse cara? Segurança. Senhor Eduardo ergueu a mão, parando os seguranças. Silêncio imediato. Ele era o dono. Doutor, o senhor está fazendo acusações gravíssimas. Tem provas? Tenho, e estão aqui. Tiago desceu do palco, indo para cima de Renato. Postura agressiva de quem está acuado. Provas? De quê? Que eu fiz meu trabalho? Que trouxe lucro para essa empresa? Apontou para a tela ainda ligada. Aquele projeto gerou 15 milhões. Eu criei, eu virei noites desenvolvendo. Eu apresentei. Mentira, Renato disse calmo. Mentira? Pergunte para o meu sogro, para o meu time, para qualquer um aqui. Tiago olhou para os acionistas, suando frio. Vocês me conhecem, sabem da minha dedicação. 3 anos na empresa, 15 projetos aprovados, crescimento consistente. Ele voltou para o palco, pegando o microfone para falar mais alto. Esse advogado de porta de cadeia representa um funcionário rancoroso, o Marcos, um homem que não aceitou a demissão por incompetência, que agora quer me derrubar por inveja. Aplausos tímidos de 3 puxa-sacos. Marcos tentou me sabotar enquanto trabalhava aqui. Criava intrigas, atrasava entregas. Quando foi demitido, ameaçou processar a empresa. Mentira atrás de mentira, fluindo naturalmente como água. Ele era um sociopata corporativo. Agora aparece com um advogado, com provas. Provas de quê? Que eu sou competente, que eu mereço estar aqui. Tiago jogou o microfone de uma mão para outra, teatral, tentando reconquistar a plateia. Vocês acham mesmo, senhores, que eu roubaria alguma coisa? Eu, que casei com a filha do dono, que tenho tudo a perder? Senhor Eduardo cruzou os braços, observando. Os olhos estreitos, ainda não convencido, mas desconfiado. Doutor, Tiago disse desafiador. Se tem provas, apresenta agora. Se não, saia da minha reunião antes que eu chame a polícia. Renato não se mexeu 1 milímetro. Tiago sorriu vitorioso. Virou para a plateia. Vocês viram? Ele não tem nada. É blefe de perdedor. Caminhou de volta para o centro do palco. Estufou o peito. Senhor Eduardo, sugiro que chamemos a segurança armada. Esse homem está invadindo uma reunião privada. 2 seguranças enormes se aproximaram da porta. Tiago apontou para Renato. Tirem ele daqui e registrem um BO por difamação e calúnia. Ele olhou para os acionistas. Sorriso largo, de comercial de pasta de dente. Desculpem o circo, senhores. Onde estávamos? Pegou o controle. Passou para o próximo slide. Ah, sim. Projeções de lucro para o próximo trimestre. Virou de costas para Renato. Desprezo total, arrogância suprema. Vamos continuar? Foi aí que ele cometeu o erro fatal. Subestimou o adversário. Renato não saiu. Caminhou até a mesa de som e conectou o pendrive no laptop auxiliar. A tela piscou. Projetou a primeira imagem. Gigante. Contrato original. Assinatura digital de Marcos Vinícius. Data: 18 meses atrás. Essa é a prova 1. A tela dividiu em 2. Projeto original de Marcos à esquerda. Projeto apresentado por Tiago à direita. Eram idênticos, gêmeos. Renato ampliou o zoom nas plantas. Vejam as plantas baixas, exatamente iguais, mesmas medidas, mesmos materiais especificados, mesmo conceito estrutural. Apontou para a data no rodapé. Marcos criou e registrou isso em março de 2024. Tiago apresentou como inédito em setembro de 2024, 6 meses depois. Murmúrios altos no salão. O clima mudou. Tiago virou para a tela. O sorriso sumiu. O copo de água tremeu na mão. Isso não prova nada. Projetos dentro da mesma empresa seguem um padrão, se parecem. Se parecem, Renato ampliou mais um detalhe técnico.
Ou são cópias exatas, pixel por pixel? Projetou os metadados do arquivo, o DNA digital. Arquivo criado por M. Vinícius Eng, última modificação Talmeida Dir. Silêncio pesado de velório. Tiago pegou o arquivo pronto, mudou apenas o nome do autor, apresentou como dele. Sr. Eduardo se levantou devagar, caminhou até a tela, olhou de perto, ajustando os óculos. Tiago, explica isso agora. Pai, quer dizer, Sr. Eduardo, eu usei o projeto do Marcos como base, como inspiração. Só isso. Eu melhorei. Eu refinei o conceito. Melhorou o quê? Renato perguntou, implacável. Literalmente nada mudou, nem a fonte do texto. Projetou a segunda imagem. E-mails pessoais. De Talmeida para fornecedor X Construcos. Assunto: acerto financeiro offshore. Leu em voz alta, cada palavra pesando 1 tonelada. Preciso de 15% do valor do contrato devolvido, em espécie, sem nota fiscal. Deposita na conta laranja que passei. O salão congelou. Uma jornalista começou a fotografar a tela freneticamente. Isso é propina, Renato disse. Suborno. Documentada, com valores, datas, números de contas bancárias no exterior. Tiago desceu do palco, quase correndo. Esses e-mails são falsos. Montagem. Alguém invadiu minha conta para me incriminar. Invasão? Ou você mesmo que enviou do seu IP? Renato projetou o terceiro documento. O extrato. Resposta do fornecedor. Transferência realizada. Conta confirmada terminando em 41738. Olhou para Tiago nos olhos. Você tem uma conta não declarada terminando em 4738, Tiago? Tiago abriu a boca, mas nenhum som saiu. Camila se afastou dele. Um passo lateral. Pequeno, mas brutalmente significativo. Ela estava saindo da zona de impacto. Sr. Eduardo bateu a mão na mesa de madeira maciça. Tiago, você tem uma conta que eu e o compliance não conhecemos? Eu posso explicar, Eduardo. Explica agora. É uma conta antiga, de antes de casar, investimentos pessoais. E recebe dinheiro de fornecedor nela? Não, não é propina. É comissão de consultoria. Comissão não registrada em contrato? Renato perguntou. No mundo jurídico, isso se chama corrupção passiva. Mais fotos. 3 jornalistas agora filmando. O escândalo estava armado. Acionistas sussurrando alto. Isso vai derrubar as ações, um disse. Renato projetou a 4ª e última prova. Testemunho por escrito de Marcos Vinícius. Assinado. Reconhecido em cartório hoje cedo. Leu o trecho final. Fui demitido após questionar irregularidades nos contratos de fornecimento. Tiago Almeida roubou 3 projetos de minha autoria. Apresentou como dele para a diretoria. Quando confrontei, fui ameaçado de nunca mais trabalhar na área. Isso é mentira! Tiago gritou, veias do pescoço saltadas. Ele é um mentiroso! É? Então por que você pediu a demissão sumária do Marcos 2 dias depois dele te confrontar na sua sala? Porque ele era incompetente e insubordinado. Ou porque ele sabia demais sobre o seu esquema. Renato fechou o notebook. O show técnico tinha acabado. Sr. Eduardo, seu genro cometeu fraude corporativa, roubo de propriedade intelectual, corrupção ativa, tudo documentado. E há uma testemunha ocular que confirma o modus operandi. Virou para a plateia, procurando. Juliana, você pode vir aqui, por favor? O salão inteiro virou as cabeças, procurando quem era Juliana. Juliana largou a bandeja numa cadeira vazia, desamarrou o avental do uniforme com gestos lentos, tirou. Revelou a roupa social elegante por baixo, soltou o cabelo, caminhou até a frente, de queixo erguido. Tiago a viu. Os olhos dele arregalaram em pânico real. Não, você não... Ela parou ao lado de Renato. Encarou o ex. Eu morei com Tiago por 2 anos na Zona Norte. Vi esses arquivos no notebook pessoal dele. Guardei tudo quando ele tentou apagar. Sua voz ecoou. Clara. Firme. Sem tremer.
Eu tenho as cópias originais de tudo. Tiago cambaleou para trás. Segurou no encosto de uma cadeira para não cair. Ju, pelo amor de Deus, você não entende? Eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Ela virou para a plateia e para o Sr. Eduardo. Ele roubou ideias, mentiu para todos vocês, destruiu carreiras de pessoas honestas, e eu guardei todas as provas. Silêncio. 3 segundos, que pareceram uma eternidade suspensa no tempo. Então o caos rompeu. Meu Deus! Uma mulher sussurrou chocada. Um celular disparou flash. Foto de Tiago suando frio. Ele roubou projetos da própria equipe, um acionista disse indignado. E desviou dinheiro dos acionistas, outro completou furioso. Camila deu mais 3 passos para trás, isolando-o. Olhou para Tiago como se visse um monstro desconhecido. Você fez isso mesmo? Com o dinheiro do meu pai? Ele estendeu a mão para ela suplicante. Camila, amor, espera, me escuta. Não me toca, nunca mais. Sr. Eduardo subiu ao palco. Arrancou o microfone do suporte. Todos os acionistas permaneçam sentados. Reunião suspensa por 15 minutos. Imprensa, por favor, aguarde o comunicado. Virou para Tiago, voz baixa, mas com tom mortal. Meu escritório, agora. Senhor Eduardo, eu posso explicar tudo. É um mal-entendido. Agora! O grito do patriarca fez as janelas vibrarem. Repórteres cercaram Renato e Juliana. 5 microfones na cara deles. Doutor, qual o montante desviado? Existem mais diretores envolvidos? A moça sabia do esquema há quanto tempo? Renato ergueu a mão, protegendo Juliana. Todas as informações serão disponibilizadas oficialmente pela Justiça. Aguardem. Juliana ficou parada. O caos ao redor. Convidados passavam por ela. Alguns olhavam com curiosidade mórbida. Outros com respeito genuíno. Uma mulher elegante parou. Tocou no braço dela. Você foi muito corajosa, menina. Juliana apenas acenou. A garganta estava fechada. Tiago tentou sair do palco pela lateral. 2 acionistas majoritários bloquearam o caminho. Você nos deve explicações, moleque. Meus investimentos estão nessa empresa. Você prejudicou o patrimônio de todos nós. Camila subiu ao palco chorando. Tirou a aliança de noivado, jogou na mesa de som. O anel quicou e caiu no chão. A gente acabou. Sai da minha vida. Virou as costas. Saiu correndo pelo corredor central. Camila, Camila, volta aqui! Ela não parou. Tiago olhou para o salão. 50 pessoas poderosas, todas contra ele. O olhar de desprezo coletivo. Buscou aliados, os amigos que riram com ele na festa, que brindaram a sua ascensão. Nenhum olhou de volta. Todos desviavam o olhar ou mexiam no celular. Sr. Eduardo voltou ao microfone. Informo a todos que Tiago Almeida está afastado de todas as funções executivas, com efeito imediato. Uma auditoria externa e uma investigação criminal serão abertas hoje. Se virou para Tiago apontando a saída. Sai, agora, antes que eu perca a cabeça. Tiago desceu do palco. Pernas trêmulas, parecia que ia desmaiar. Passou por Juliana no corredor. Parou. Olhou para ela com ódio e desespero. Você destruiu tudo. Destruiu minha vida. Voz quebrada. Não era acusação. Era a constatação de um homem arruinado. Não, Tiago, você que destruiu. Eu só acendi a luz. Ele abriu a boca para xingar. Nada saiu. Seguranças se aproximaram, um de cada lado, segurando-o pelos braços. Senhor, por favor, nos acompanhe. Escoltaram Tiago para fora, como um criminoso comum. 50 pessoas assistindo, silenciosas, julgando. A porta dupla se fechou atrás dele com um baque pesado. O salão explodiu em conversas, altas, indignadas, chocadas. Juliana respirou. Pela primeira vez em meses, o ar entrou nos pulmões sem doer. Renato tocou o ombro dela, gentil. Você conseguiu. Ela olhou para a tela gigante, as provas ainda projetadas, a verdade nua e crua, irrefutável. A gente conseguiu.
Tiago não saiu do prédio. Parou no corredor executivo. Encostou na parede de vidro, escorregando até o chão. Mãos tremendo incontrolavelmente. Pegou o celular. Discou o número de Camila. Camila. Atende. Por favor, amor. Caixa postal. Discou de novo. Pai. Me ajuda. Preciso falar com você. Bloqueado. Abriu o Instagram. As notificações explodindo. Centenas. Milhares. Alguém tinha vazado o vídeo da reunião ao vivo. Comentários chegando a cada segundo. Ladrão. Boy lixo. Fraudador. Você vai preso, playboy. Fechou o aplicativo sentindo ânsia de vômito. Respiração acelerada. Pânico. Um segurança-chefe se aproximou. Senhor Tiago, o senhor precisa se retirar do prédio imediatamente. Eu trabalho aqui. Sou diretor. Não mais. Seu crachá foi cancelado. Tiago riu. Um som vazio, quebrado, insano. Não mais. Não mais. Voltou ao salão num impulso desesperado. Precisava tentar reverter. Uma última cartada. Abriu a porta num estrondo. Todos viraram. Senhor Eduardo estava falando com os acionistas. Parou. Eu disse para você sair daqui. Senhor Eduardo, por favor, me dá uma chance de explicar, de contextualizar. Explicar o quê? As provas estão ali na tela. Apontou para a projeção. Eu cometi erros juvenis, mas posso consertar. Posso devolver o dinheiro com juros. Posso pedir desculpas para o Marcos. Desculpas? Renato se aproximou, implacável. Você destruiu a carreira dele. Difamou um pai de família. Arruinou a reputação dele. Eu sei que errei. Estava sob pressão. Tiago olhou para os acionistas, mãos juntas em súplica. Mas vocês viram os resultados. 15 milhões de lucro. A empresa cresceu na minha gestão. Cresceu com dinheiro sujo e desviado. Um acionista retrucou. Com projetos roubados. Isso é crime. Mas cresceu. O resultado final importa. Senhor Eduardo caminhou até ele. Parou a 1 metro com nojo. Importa? Você acha que o lucro justifica o crime na minha empresa? Não, mas você casou com minha filha só para entrar na diretoria. Um golpe do baú corporativo. Não, eu amo a Camila de verdade. Ama. Você usou ela como degrau, como usou o Marcos, como usou essa moça humilde aqui. Apontou para Juliana. Você é um parasita, Tiago. As palavras caíram como tapas na cara. Tiago tentou responder. Nada saiu. A máscara tinha caído. Senhor Eduardo continuou, sentenciando. Você vai ser processado criminalmente pela empresa, pelos fornecedores lesados, pelo Marcos. Senhor Eduardo, piedade. E eu, pessoalmente, com toda a minha influência, vou garantir que você nunca mais trabalhe nem servindo café no mercado de construção civil desse país. Virou de costas. Tira ele daqui. Joga na rua. Seguranças agarraram os braços de Tiago com força bruta. Espera, por favor, não façam isso. Arrastaram ele para fora, os sapatos de couro arrastando no carpete. Tiago se debateu. Patético, inútil. Eu só queria ser alguém, só queria vencer. É crime querer vencer? A porta fechou. Cortou o grito dele. O salão ficou em silêncio absoluto. Então, um acionista idoso começou a aplaudir. Devagar. Depois outro. Mais outro. Aplausos crescentes. Para Renato, para Juliana, para a verdade restabelecida. Juliana não aplaudiu, não sorriu. Apenas ficou ali, de pé, firme como uma rocha. Não era alegria de vitória que sentia. Era alívio. Paz. 3 horas depois, Tiago estava sentado na calçada na sarjeta, do lado de fora do prédio espelhado, maleta jogada ao lado, gravata frouxa, celular sem bateria, ninguém para ligar, nenhum amigo restou. Um carro da Polícia Federal parou, giroflex ligado. 2 agentes desceram. Tiago Almeida, ele olhou apático, não respondeu. O senhor está sendo conduzido coercitivamente para depor, mandado de prisão temporária por fraude, lavagem de dinheiro e corrupção. Colocaram as algemas. O clique metálico selou o destino.
Fotógrafos de plantão apareceram, flashes estourando na cara dele. Amanhã estaria em todas as capas de jornais e sites de fofoca. O golpe do genro, queda do diretor de ouro da Almeida. Justiça feita, Playboy é preso. Colocaram ele no banco de trás da viatura, cabeça baixa. A porta bateu, o carro partiu com a sirene ligada. Juliana assistiu tudo da janela do 10º andar, lá de cima. Renato ao lado dela observando. Como você se sente vendo isso? Ela pensou por um momento. Vazia. Vazia! Eu passei meses sonhando com esse momento. Agora aconteceu e eu só me sinto cansada, esgotada. Renato assentiu, compreensivo. É normal. A vingança é um prato que não alimenta. Só esvazia o outro lado. Então não foi vingança. Não. Foi justiça, limpeza. Ele sorriu. Foi sim. Juliana virou, olhou para o salão. Acionistas ainda discutindo os danos, advogados correndo. Sr. Eduardo conversava com a polícia. Camila sentada sozinha numa cadeira, chorando compulsivamente. O império de Tiago desmoronou em 1 hora, construído em alicerces de mentiras, destruído pela força da verdade, e Juliana, a ex-desprezada, foi quem riscou o fósforo. Juliana saiu do prédio 1 hora depois. Sol forte do meio-dia, a Avenida Paulista barulhenta e caótica como sempre. Nada tinha mudado no mundo lá fora, mas tudo tinha mudado dentro dela. Renato a acompanhou até a portaria. O Sr. Eduardo quer falar com você. Amanhã cedo, no escritório pessoal dele. Por quê? Ele vai me processar? Não sei, mas não pareceu ruim. Pareceu grato. Ele entregou um novo cartão para ela. Qualquer coisa me liga. Você foi essencial hoje, Juliana. Uma guerreira. Obrigada, Renato, por tudo, por acreditar. Eu que agradeço. Você me deu o caso da minha carreira. Vou ganhar muitos honorários com isso. Ele sorriu brincando. Apertou a mão dela com carinho. Se cuida, Juliana. Você também. Ele entrou no prédio de volta ao trabalho. Ela ficou ali, parada no meio da calçada da Paulista. Pessoas passavam apressadas, esbarrando nela. Ninguém sabia o furacão que tinha acontecido ali dentro. Para o mundo, era uma segunda-feira normal de trabalho. Para ela, era o primeiro dia do resto de sua vida. Pegou o ônibus lotado, voltou para casa na periferia. Apartamento pequeno, silencioso, vazio. Sentou no sofá velho, olhou para o teto com infiltração. Não chorou, não abriu champanhe, apenas respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sem aquele peso de chumbo no peito. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Juliana? Aqui é a Fernanda. Oi, Fer. Amiga, acabei de ver no portal de notícias. Está em todo lugar. Você expôs o Tiago. Ele foi preso. Vi. Eu estava lá. Menina, você tá bem? Como você tá se sentindo? Tô. Acho que tô bem. Viva. Você foi incrível. Corajosa demais. Todo mundo tá comentando nas redes sociais. Juliana olhou pela janela. O céu azul poluído de São Paulo. Eu só fiz o que precisava ser feito, Fer. O certo. Eu tô orgulhosa de você, amiga. Demais. Obrigada, Fer. Te amo. Desligaram. Juliana tomou um banho demorado. Água quente lavando a alma, o suor, o medo. Vestiu um pijama confortável. Preparou um café fresco. Sentou na varanda minúscula. 2 metros quadrados de concreto. Mas era dela. Conquistado com suor honesto. E ninguém, nenhum Tiago podia tirar isso dela. 4 dias depois, quinta-feira, Juliana entrou no prédio da construtora Almeida, dessa vez pela porta da frente, identificada na recepção como visitante VIP. A recepcionista a reconheceu e sorriu com respeito. Você é a moça da reunião, a heroína. Sou eu mesma. Sr. Eduardo está esperando. 10º andar, sala da presidência. Elevador privativo. Solitário, espelhado. Porta abriu. Sala enorme, carpete grosso. Vista panorâmica da cidade. Sr. Eduardo atrás da mesa de jacarandá. De pé, esperando. Juliana, obrigado por vir.
Bom dia, senhor Eduardo. Ele apontou uma cadeira de couro. Senta, por favor. Ela sentou. Ele também, suspirando, cansado. Quero te agradecer formalmente pelo que você fez pela minha família e pela minha empresa. Eu só trouxe a verdade à tona. Uma verdade que muitos esconderiam, por medo, por conveniência, por dinheiro. Ele abriu uma pasta timbrada. Tiago causou danos enormes, financeiros e de reputação. Estamos processando ele em todas as esferas. Ele vai passar um bom tempo na cadeia. Juliana acenou. Já sabia pelos jornais. Mas também estamos reparando os erros. Marcos Vinícius foi recontratado ontem, com promoção para diretor de projetos e uma indenização milionária. Fico muito feliz por ele. Ele merece. Sr. Eduardo fechou a pasta. Olhou para ela, avaliando. Você tem formação em administração de empresas, certo? Vi no seu currículo antigo. Tenho sim, senhor. Experiência? 5 anos na área administrativa, antes de ser demitida injustamente. Demitida por capricho e crueldade do meu ex-genro. Ele deslizou um papel pela mesa, um contrato. Quero te oferecer uma posição aqui na Almeida. Coordenação do novo Departamento de Compliance e Ética. Garantir que fraudes e abusos como esse nunca mais aconteçam sob meu teto. Juliana pegou o papel. Proposta formal. Salário excelente. Benefícios completos. Plano de carreira. 3 vezes o que ganhava como garçonete. 10 vezes o que ganhava no emprego anterior. Por que eu, Sr. Eduardo? Porque você teve coragem quando ninguém teve. Teve integridade. E você conhece na pele o custo de fazer a coisa certa. Ela leu de novo, as letras dançando na frente dos olhos, não acreditando totalmente que o pesadelo tinha virado sonho. Posso pensar até amanhã? Claro. Mas não demora. Precisamos de gente com o seu caráter aqui dentro. Ele levantou, estendeu a mão. Obrigado, Juliana. De verdade. Você salvou essa empresa. Ela apertou a mão dele, firme. Obrigada ao senhor, por acreditar na justiça. Saiu do prédio com o sol no rosto, papel dobrado na bolsa com cuidado. 1 semana atrás, servia bebidas ali, humilhada. Hoje, saiu com uma oferta de emprego executivo. O mundo dá voltas, enquanto isso. Tiago, cela provisória. Não estava mais na mansão. Estava num cubículo de concreto. Sem celular. Sem internet. Sem plateia. Camila pediu divórcio litigioso. O melhor escritório de advocacia do país estava cuidando disso. Sr. Eduardo o destruiu na mídia. A construtora Almeida fez comunicado público se desculpando. Ex-amigos sumiram. Ninguém atendia as ligações a cobrar. Ninguém queria se associar ao golpista. Ele estava sozinho, completamente. O advogado dele avisou. A pena vai ser longa. As provas são contundentes. Seu nome estava queimado para sempre. Virou sinônimo de fraude. 3 semanas depois, Juliana aceitou a proposta. Começou na segunda-feira. Escritório próprio, com vista para o parque. Pequeno, mas dela. Computador de última geração. Crachá com seu nome e cargo. Coordenadora de compliance. Renato mandou um vaso de orquídeas. Parabéns, colega. Você merece o mundo. Fernanda ligou chorando de felicidade. Eu sabia que a justiça ia chegar para você. A mãe visitou o escritório, orgulhosa. Abraçou forte. Minha filha, tão forte meu orgulho. Juliana estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, com cimento de verdade. Sábado à noite, 3 semanas e meia depois da reunião fatídica, Juliana saiu para jantar, sozinha, curtindo a própria companhia. Restaurante simples, mas aconchegante, no bairro dela mesmo. Pediu uma massa ao sugo, uma taça de vinho tinto, sobremesa, comemoração silenciosa da sua paz. Estava pagando a conta no caixa quando viu. Não, Tiago. Ele estava preso, mas viu a notícia na TV ligada no restaurante.
Uma reportagem sobre o caso, a foto de Tiago algemado, a manchete, Playboy da construção condenado a devolver milhões. Ela olhou para a tela. Podia sentir raiva. Podia sentir prazer na desgraça dele. Podia tirar uma foto e postar. A justiça tarda, mas não falha. Mas não fez nada disso. Apenas olhou. Por 3 segundos, indiferente. Depois, virou o rosto. Pegou a bolsa, levantou, pagou a conta e deu uma gorjeta generosa ao garçom. Saiu pela porta. Não precisava de vingança, não precisava tripudiar. Ele já estava pagando o preço de suas escolhas e ela já tinha seguido em frente. O passado ficou onde deveria estar, no passado. Do lado de fora, o ar fresco da noite. Juliana caminhou até o carro, um popular usado, mas quitado e dela, comprado com o bônus de contratação. Entrou. Ligou o motor. O rádio tocou uma música animada. Olhou para o espelho retrovisor para ajeitar o cabelo. Viu um reflexo diferente nos seus próprios olhos. Não mais a mulher destruída e humilhada da festa. Alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. Uma sobrevivente. Dirigiu para casa cantando baixo. Amanhã seria domingo. Dia de descanso merecido. Segunda, voltaria ao escritório. Ao trabalho que conquistou por mérito e coragem. A vida que reconstruiu das cinzas, sola, com a ajuda dos amigos verdadeiros, mas principalmente com a força inquebrável que descobriu dentro de si mesma. A justiça tinha sido feita. O ciclo estava fechado. E Juliana finalmente estava livre. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Juliana ou a satisfação de ver a justiça sendo feita, deixa seu like agora mesmo. Isso me mostra que essas histórias fazem sentido para você e tocam seu coração. E me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. Pode parecer simples, mas eu leio cada comentário com carinho. Cada cidade, cada mensagem de apoio. E faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui comigo. É isso que me motiva a continuar criando conteúdo para vocês. Se você acredita no poder de histórias reais, de narrativas que emocionam, ensinam e transformam, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente está só começando essa jornada e cada inscrição nova me dá força para seguir trazendo histórias cada vez melhores e mais impactantes. Conto muito com você nessa família. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias emocionantes que eu separei para você aqui na tela. Tenho certeza que você vai gostar e se surpreender. Te encontro no próximo vídeo. Um beijo.